Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadoras, senadores, está aqui meu amigo que defende a minha cidade, Minas, Cleitinho. Presidente, o assunto agora é guerra tarifária. A guerra tarifária do Trump, que o Lula fez questão de importar para o Brasil, não parece ter fim. Com Bolsonaro, Brasil e Estados Unidos importavam e exportavam produtos do agro, minerais, combustíveis, ciência, tecnologia. Agora, com Lula, o Brasil e Estados Unidos importam e exportam tarifas e impostos. Hoje o Brasil é assim. Nós do Congresso impedimos Lula de taxar o Brasil, enquanto Lula manda importar tarifas de fora. Para piorar ainda mais a situação, Lula fez vídeo agora oferecendo jabuticaba para o Trump, dizendo que quem come da fruta não precisa de guerra tarifária. Veja bem, um presidente da República, chefe de Estado, dizendo para outro presidente, o líder da maior economia e maior potência militar do mundo, para ele ir comer jabuticaba. Lula não ofereceu uma contraproposta, não tentou negociar. O que o Lula ofereceu foi uma fruta, dizendo para o mundo que o país da jabuticaba é, na verdade, uma república das bananas. E essa nem foi a primeira agressão do presidente Lula contra o presidente dos Estados Unidos. Lula já atacava Trump desde o início deste mandato. Foram diversas falas e ações contra o Trump. Então, para não ficarmos o dia inteiro aqui só ouvindo ataques, eu separei algumas das falas desastrosas desse desgoverno. Abril de 2023, Lula disse: os Estados Unidos precisam parar de encorajar a guerra e começar a falar sobre paz. Essa fala foi dita por Lula atacando Trump em Xangai, na China, país que é o principal adversário econômico e político dos Estados Unidos, com o Lula ao lado de Xi Jinping, sugerindo que os Estados Unidos são os verdadeiros culpados pela guerra da Ucrânia. Março de 2023, tudo que fizerem conosco haverá reciprocidade, ou vamos à OMC brigar, antes mesmo de qualquer tarifa ou ação real dos Estados Unidos. Lula já ameaçava o Trump. Novembro de 2024, a vitória de Trump representa o retorno do nazismo e do fascismo com outra cara. Você chamar de nazista o presidente da maior economia do mundo não parece ajudar muito. A eleição de Trump seria resultado da loucura americana. Aqui Lula fez questão de ofender não só o presidente, mas também a maioria da população norte-americana. Fevereiro de 2025, Lula disse: Trump está querendo virar o imperador do mundo, continuando as ofensas diretas. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar do próprio país em vez de dar palpite no mundo. Falou o Lula, que já forçou a barra diversas vezes para dar palpite na guerra da Ucrânia, da Rússia, de Israel. Março de 2025, não adianta ele ficar gritando lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Debochar do presidente de outro país não ajuda também na diplomacia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo. Lula ataca primeiro e pede respeito depois. Maio de 2025, os Estados Unidos são o país que mais trava guerras e o que mais fala de democracia, ou seja, agora levar a democracia para outros países é errado. E disse ele: graças a Deus temos a China. Lula fala isso, critica o dólar, depois a culpa é dos outros, da reação dos norte-americanos. Então é fácil falar de soberania, fácil falar do Bolsonaro, fácil culpar o Eduardo, Trump, todo mundo pela tarifa difícil. Difícil é ver Lula algum dia
assumindo a culpa por suas próprias ações. E agora estamos vendo, ao vivo, o desgoverno Lula transformar jabuticaba em um novo abacaxi para o Brasil. Eu vi recentemente já a declaração da Índia, da Rússia, dizendo que a ideia de modificar a moeda, criando a moeda própria para os BRICS, todos agora dizendo que a ideia foi do Lula. Ora, essa é a maior preocupação dos Estados Unidos. Então, a reação não tem nada a ver com o Eduardo, com nada disso aí. A reação é exatamente o que o Lula está dizendo, e disse isso no encontro dos BRICS, da questão da moeda, e que isso para os Estados Unidos é muito importante. Acho que o Brasil poderia, sim, até questionar essas coisas, mas o Brasil sempre teve uma tradição na diplomacia. O Brasil sempre foi exemplo, sempre. O Brasil sempre ponderou as guerras todas, Israel, inclusive, várias guerras que o Brasil intermediou, mas o que acontece hoje é que a nossa diplomacia, o nosso Ministério das Relações Exteriores, na prática, o comando não é do Mauro Vieira, o comando é do Amorim, que sequer é ministro, mas que comanda na prática a política ideológica do Brasil com relação aos outros países. Nós temos que ter muito cuidado, porque também vimos a situação com a Venezuela, a situação do Irã, recentemente, os navios do Irã parados, e sei lá o que estava fazendo aqui no litoral brasileiro. Chegaram a dizer, não sei, mandei apurar isso, estou pedindo informações, inclusive, para ver se realmente algum urânio foi embarcado nesses navios. Não sei, pedi informações exatamente para apurar isso, porque também era um ponto importante que os Estados Unidos tinham já alertado ao Brasil. E agora vêm as sanções mesmo. Agora, essas taxações, ela não foi feita só no Brasil. A taxação foi feita em todos os países. Agora na Rússia, na Índia, agora na Argentina. A Argentina soube conversar e reduziu a zero a alíquota. Então, o que nós precisamos fazer, e agora Geraldo Alckmin fez agora de manhã, inclusive, uma reunião com o presidente aqui do Congresso, juntamente com as lideranças do governo, no sentido de buscar um entendimento que não seja ideológico, que a gente possa, de fato, resolver essas questões tão importantes para o Brasil. Quando se fala, e muito se questionou isso, não, a balança comercial beneficia os Estados Unidos. É verdade. Nós tivemos, nos últimos 10, 15 anos, mais de 400 bilhões favoráveis aos Estados Unidos. Agora, este ano, 1 bilhão e 600 favorável aos Estados Unidos. Mas não foi isso que o Lula, não foi isso que Lula e foi isso que o Trump disse. A questão que os americanos agora estão analisando essa relação Brasil e Estados Unidos é com relação a outras ações. Por exemplo, a retirada de conteúdos do X e de outras plataformas americanas, tirando o conteúdo de jornalistas, inclusive questões relacionadas realmente à liberdade de expressão. Então, essas análises de cada ponto de relação entre Brasil e Estados Unidos está sendo apurado. Não é a questão de valor, até porque para os Estados Unidos este valor não é tão importante. O importante para os Estados, acima da questão financeira, está realmente a defesa da democracia, a defesa da liberdade de expressão, que o Executivo está parabenizando o Supremo por essa decisão maluca, inconsequente, de dizer que a nossa lei, o nosso marco da internet, que foi aprovado há 10 anos atrás, que o artigo 19 é inconstitucional, e dando às plataformas, terceirizando a censura para empresa particular, empresa privada. Então, as plataformas agora, e mais um minuto para encerrar, presidente, as plataformas agora é que ficarão com a incumbência de retirar ou não os conteúdos. Então, imagine essas plataformas recebendo pressão
do governo, recebendo pressão de judiciário, o que é que elas vão fazer? Com medo de ser multada, vão tirar os conteúdos. Vai tirar os conteúdos de quem? Seu, Cleitinho. O meu. Então, a gente não pode admitir essa decisão do Supremo de suspender realmente, colocar o artigo 19 sob a regência das plataformas. O que o judiciário deveria fazer, e eles sabem disso, é criar uma vara que em 24 horas a justiça determina a retirada de conteúdo, mas passar isso, terceirizar para a empresa privada a retirada de conteúdo é um perigo para a liberdade de expressão. Obrigado, presidente. Isso foi o senador Isalci Lucas. Cada um expressa aqui livremente a sua opinião, né, Cleitinho? Sobre o tema, né? Eu, por exemplo, tenho a minha opinião, não vou fazer pré-julgamento da fala dele, de que o Brasil foi taxado em 50%, uma das maiores taxas em relação a todos os países do mundo, e me parece que quem taxou foi os Estados Unidos. Mas eu não vou fazer nenhum debate aqui, nem vou contestar. Aqui cada um fala o que pensa, né, senador Isalci? Isso é democracia. Agora está o Wellington Fagundes, é isso? Senador Wellington Fagundes fala remotamente. Em seguida, o senador Cleitinho. Seja bem-vindo. Aí, ok, presidente? Ok? Senhor presidente? Ok? Ok. Senhor presidente, eu quero aqui... Tá ok.